Olá, amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo esteja em sua vida e em seu coração. Aqui é o pastor Marcos, pastor da 5ª Igreja Presbiteriana do Brasil, em Ji-Paraná, e também temos uma congregação em Rondolândia, Mato Grosso. É uma alegria estarmos juntos novamente para compartilharmos a palavra do nosso Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 9 até o 11, diz assim a palavra do nosso Deus eterno. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Numa versão mais atualizada, na linguagem de hoje, esses versos estariam escritos da seguinte forma: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Nossa oração, amados irmãos, é que o Senhor Espírito Santo esteja iluminando a sua mente, o seu coração, a sua vida, para o entendimento dessa palavra e para a prática dela diária na sua vida. E assim, não só você será beneficiado, mas as pessoas ao seu redor também. Que Deus te abençoe. Bem, meus amados irmãos, se lermos um texto do apóstolo Paulo, também escrito agora para a igreja de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, o texto estaria assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Amados irmãos, parece que o apóstolo Paulo, aqui, ele, tanto em Filipenses quanto em Colossenses, basicamente ele está falando a mesma coisa. Esses textos foram escritos pouco antes da morte dele. Esse texto de Filipenses, ele estava muito provavelmente em Roma. Tem alguns estudiosos que dizem que poderia estar em Cesareia ou em Éfeso, mas a posição tradicional é que ele estava em Roma, um pouco antes da sua morte, talvez ali no ano 62, no ano Domini, 2 anos antes da sua morte. E essa carta, essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ela tem uma tônica muito interessante. A tônica dela é a alegria. E o apóstolo Paulo está escrevendo uma talvez das mais pessoais cartas dele. A gente consegue notar isso pela frequência com que ele fala na primeira pessoa. Ele fala muitas vezes na primeira pessoa do singular, por toda a epístola, e ele está escrevendo para um grupo de amigos. Ele é o fundador dessa igreja. Ele não está, me parece que, escrevendo como um apóstolo meramente, mas um pai na fé, um pai desses irmãos ali da igreja de Filipos. E essa diferença é muito evidente. Por exemplo, desde a saudação, ele fala assim, não como costumeiramente Paulo, apóstolo, né? Mas ele fala Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, a nota dominante é a alegria. É a alegria de estar com os irmãos, é a alegria a despeito das circunstâncias, uma vez que, mesmo preso, ele escreve uma carta a respeito de alegria. Isso demonstra que a nossa fé não está circunscrita às situações, do dia a dia, mas a nossa alegria está em Deus. E como Ele é eterno, a nossa alegria é eterna
Embora tenhamos alguns momentos tristes, difíceis em nossa vida, contudo, nós somos pessoas alegres em Cristo. Ele fala também, muito evidentemente, ao longo dessa epístola, a respeito de humildade e também de preocupação pelos outros irmãos. Amor. Uma vez que não há espaço para o orgulho, nem para o egoísmo entre os servos de Deus, os filhos de Deus. Então, num sentido mais usual, essa carta não tem muito assim de teologia, a não ser capítulo 2, versos de 5 a 11. É um texto bastante conhecido porque fala a respeito da humilhação e da exaltação de Cristo, uma das passagens mais belas e profundas do Novo Testamento. No entanto, ele tem dito aqui ao longo da sua carta muito a respeito de instruções mais do dia a dia mesmo, do cotidiano, da vida prática, advertências breves, agudas em alguns momentos contra alguns indivíduos específicos que estavam causando problemas na igreja que ele já tinha passado, e ele fala muito claramente a respeito dessas pessoas de uma maneira forte, né? Eu vou até ler aqui para os irmãos entenderem como, embora ele está falando muito de amor, de alegria na carta, neste momento aqui, capítulo 3, versículo 2, ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está pegando pesado aqui, né? Falando algo bastante profundo e forte aqui contra alguns falsos irmãos da falsa circuncisão naquela igreja. Claro que ele não está falando meramente de um rito religioso da circuncisão, do corte do prepúcio, mas da circuncisão do coração, eu acredito. Então, meus amados irmãos, se a gente for pensar no esboço desse texto, ele começa com a saudação nos 2 primeiros versículos. Interessantemente, ele fala de ação de graças e oração por esses irmãos de Filipos, do versículo 3 até o 11, onde estão esses textos que nós, esses versículos que nós lemos. E aqui, queridos, o apóstolo Paulo logo vai falar do grande tema da carta, né? Onde ele vai... é difícil fazer um esboço do texto de Filipenses, mas eu acredito que para Paulo viver é Cristo. Isso vai do capítulo 1, versículo 12 até quase no final, capítulo 4, versículo 1. Então ele fala o porquê, como, quando se faz esse viver em Cristo, né? Levar o evangelho por onde estiver, que os crentes devem ser encorajados sempre, embora haja uma difícil decisão de viver aqui para Cristo ou de estarmos com Ele na glória. O que seria esse viver, o sentido de viver em Cristo, o modo digno de vida que nós precisamos ter, né? O exemplo de Timóteo, de Epafrodito, por exemplo, o inigualável valor do conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Cristo, a necessidade do conhecimento, o contraste entre os inimigos da cruz e os amigos da fé. E no final, capítulo 4, versículos 2 até o 23, tem algumas exortações, né? O apelo pela unidade, pela paz, o testemunho final e vários agradecimentos que ele faz, dando uma saudação final, doxológica e bênção, a bênção apostólica. Essa noite eu gostaria de falar ao coração dos irmãos a respeito do que eu percebi aqui nesse texto sobre as três maiores necessidades da igreja. Quais seriam essas 3 maiores necessidades da igreja? Eu acho que se o apóstolo Paulo estivesse aqui, qual seria os motivos de oração que ele teria? Filipenses 1, de 9 a 11, e Colossenses 1, 9, nos dá uma pista, evidências a respeito disso.
Ele pediria a Deus 3 grandes necessidades que a igreja, ou seja, que nós deveríamos manifestar. Ele também mostraria o resultado que o suprimento dessas necessidades poderia causar à igreja. Bênçãos sem medidas para a igreja. Vamos lá ver quais são essas 3 necessidades. A primeira necessidade que a igreja deve manifestar é o amor crescendo entre os irmãos. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando meramente para a gente ser bonzinhos com os outros, porque isso poderia trazer paixões. Eu não estou falando de um amor carnal, um amor eros, não só também um amor filipo, um amor filéu, melhor dizendo, um amor entre amigos ou entre parentes, mas esse amor ágape, esse amor de Deus aos irmãos da igreja. Tanto em Colossenses, Paulo muda a palavra amor aqui por conhecimento, ou seja, se eu conheço a Deus, isso deve transbordar e manifestar em atitudes de amor. Eu disse que não seria só o caso de buscarmos sermos meramente bonzinhos uns com os outros, porque isso poderia, se formos para um tipo de amor que algumas pessoas confundem, não se trata desse amor de novela, mas de paixão, assim, mas muito mais que isso. Paulo está pedindo que o amor de Deus, o amor cresça cada vez mais na igreja. Não pode parar de crescer. Esse amor tem que se expandir como Deus e o seu reino está se expandindo. Porque Deus é amor. E o apóstolo João disse que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, em 1 João 4,8. Para o apóstolo João e para o apóstolo Paulo, certamente, o amor deveria ser prático. Em 1 João 3,18, por exemplo, ele fala: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É muito importante, irmãos. Aqui não caberia à igreja alguns ter tanto e outros ter menos, tão pouco. Nós precisamos compartilhar da vida, do conhecimento e até mesmo dos bens que Deus tem nos dado, compartilhar da vida. Essa é uma das grandes funções dos dízimos, das ofertas. Nós podemos compartilhar do amor de Deus de maneira prática uns com os outros. E João diz, o apóstolo, ainda que o amor evangeliza. Quando ele diz em João 13,35, ele fala: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, Jesus dizendo, melhor, né? Ele narrando o que Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Logo, o amor evangeliza. E Jesus também disse em Mateus 22, 37 a 39, a respeito dos maiores mandamentos, que são mandamentos de amor. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, e também amar o próximo como a nós mesmos. Em Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. E assim, com muito carinho, eu quero trazer uma reflexão para os irmãos. Será que eu tenho amado de verdade? Amado a Deus, amado a mim mesmo, amado os irmãos, dentro daquilo que eu chamo de dinâmica da cruz, né? Esse amor vertical a Deus e horizontal, uns com os outros, no centro, lá estamos nós. A segunda necessidade que a igreja deve manifestar é a necessidade, em segundo lugar, de sabedoria para agir no dia a dia. Sabedoria não meramente para termos conhecimento, às vezes a gente confunde isso, né? Pois isso poderia nos fazer meros intelectuais da fé, mas eu estou falando de muito mais que isso. Porque tem gente que tem conhecimento, mas não tem muita sabedoria. E tem gente que tem pouco conhecimento e tem muita sabedoria. Né? A gente conhece vários casos de pessoas simples, pessoas antigas, da roça, que tiveram poucos estudos formais, mas que têm uma sabedoria a respeito da vida. Meus pais são do interior de Minas, do norte, minha mãe do Vale de Jequitinhonha, meu pai de Salto da Divisa, perto da Bahia, e eles contam muito ali sobre
situações de antigas pessoas que sempre vinham com uma palavra de sabedoria, especialmente para os mais jovens, né? Então, meus queridos, eu estou falando aqui de alguém que disse que sabedoria é a boa aplicação do conhecimento. Alguém falou também que conhecimento é saber que tomate é fruto e sabedoria é não colocar o tomate nas saladas de fruta, né? Então, quer dizer, a gente precisa aplicar bem o conhecimento, né, para nós sabermos de fato como sermos sábios. E assim eu creio que é a sabedoria que nós precisamos, que vem do Pai. E Tiago diz em Tiago 1,5 que se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Veja, o diabo conhece a Deus, mas ele não obedece à palavra de Deus, então ele não é sábio. Irmãos, no dia a dia nós precisamos da sabedoria, porque às vezes nós precisamos responder ao nosso filho alguma coisa que ele pergunta e a gente precisa de sabedoria. Ou quando o cônjuge, né, o marido, a esposa, questiona alguma coisa, a gente precisa de sabedoria. O líder da nossa empresa, a professora na escola, onde estivermos, precisamos da sabedoria para tomar decisões importantes que vai permear o restante da nossa vida. Com quem eu vou me casar? Qual a profissão que eu vou escolher? Como eu posso argumentar a respeito da minha fé para os incrédulos? Preciso de sabedoria de Deus. Mais uma pergunta para nossa reflexão e para o seu coração, com muito respeito. Será que você é sábio de verdade? Tem buscado a sabedoria que vem de Deus? E por fim, irmãos, a terceira qualidade que a igreja deve manifestar é o poder com o entendimento da palavra. Em terceiro lugar, o poder com o entendimento da palavra. Não é meramente um poder politiqueiro, político, só para exercer força ou influência, porque isso poderia trazer tirania. Mas Paulo diz que o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. 1 Coríntios 4:20. Nas últimas palavras de Jesus, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, em Atos 1:8. Um pouco antes de ascensionar aos céus. Então nós precisamos do poder para testemunhar. Não é poder meramente para ficar fazendo demonstrações televisivas. Não é isso. E não é fácil testemunhar nesse mundo tão sedutor a nossa fé, irmãos. É por isso que nós precisamos de poder, do poder de Deus. Nós devemos ter este poder para fazermos a diferença nesse mundo, mostrar a respeito da nossa moral, da nossa ética elevada. Jesus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E se às vezes nós conhecemos só as Escrituras e não conhecemos o poder de Deus, nós provavelmente poderemos, existe o risco de cairmos, de termos a mente cheia e o coração vazio. E as mãos, então, nem se fala, porque o conhecimento de Deus tem que trazer coisas práticas para a nossa vida. Em 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo diz: certamente a palavra de cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, poder para testemunhar. Mais uma pergunta: será que você tem testemunhado a respeito da verdade? Sua vida tem sido uma vida de testemunho, de bom testemunho, na sociedade caída, no meio de uma geração perversa, incrédula que nós estamos? Em quarto lugar, para terminar, eu quero falar a respeito dos resultados de termos essas três necessidades supridas em nossa vida. É o que o versículo 10 e o 11 vai trazer. Fala assim, o versículo 10 e 11 fala: para provardes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O resultado: se tivermos amor, se tivermos sabedoria, se tivermos poder, isso fará com que nós
escolheremos o melhor. Ou seja, nós escolheremos a vontade de Deus. Assim, sabendo a vontade de Deus, nós seremos libertos do pecado, das amarras do pecado e da culpa que o pecado traz. Ou seja, a vontade de Deus traz liberdade. E o versículo 11 resume bem, né? Sendo livres, nossa vida trará adoração a Deus, ou cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A conclusão que nós chegamos, amados, é que, segundo o apóstolo Paulo, nesses textos, tanto de Filipenses quanto de Colossenses, se lermos profundamente, precisamos pedir a Deus que, o nosso amor cresça uns pelos outros, ou que tenhamos conhecimento para transbordar o amor e manifestá-lo em atitudes. Em segundo lugar, precisamos de sabedoria para agir no dia a dia, na escola com os amigos, em casa com a família, na igreja com os irmãos, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Em terceiro, precisamos do poder, com o entendimento da palavra, para nós vencermos o diabo, o mundo, o pecado e toda a tentação que vier contra nós. E o resultado disso vai ser sabermos escolher o melhor, escolhermos a vontade de Deus. E assim a vontade de Deus nos levará à liberdade, porque estaremos libertos do pecado e da culpa que o pecado traz. Somos livres e isso redunda em adoração a Deus. Eu quero apelar ao seu coração agora, meu amado irmão e minha amada irmã. Se você não tem amor, talvez você não tem o Espírito Santo, porque ele já derramou amor no coração dos salvos. E talvez, meu querido, você precise experimentar desse amor. Então se renda, se arrependa, creia, volte para Jesus. Se você não tem sido sábio, é sinal que talvez você não esteja orando, pedindo a Deus sabedoria, como Tiago nos ensinou. E se você não tem sido uma boa testemunha de Jesus, talvez é porque você não tem se enchido do poder de Deus que o Espírito tem nos dado, tem derramado sobre nós. E só se pode receber essas 3 virtudes quem se entrega a Cristo de verdade. Então é o meu apelo. Se você ainda não fez isso e está ouvindo essa mensagem, se entregue a Jesus. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não foi depois que a gente ficou bonzinho, mesmo sendo pecadores. E o apóstolo Paulo também, não só em Romanos, mas em 1 Coríntios 1,24, ele fala: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Logo, se não somos judeus, somos gentios. Mesmo para um ou para o outro, Deus tem te chamado para você receber do poder e da sabedoria dele e ter o seu coração enchido do seu amor. Que Deus te abençoe e te guarde, é a nossa oração, e que a bênção do Pai esteja em sua vida. Amém.